Oi pessoal, um pouquinho de atraso aqui hoje, foi por conta aqui não sei o que que houve, tem problema com tecnologia e não estava pegando aqui o meu Instagram. Mas agora voltamos, conseguimos, estou esperando o Leonardo entrar para a gente conversar sobre o assunto que a gente já tinha comentado aí nos stories, que seria sobre superendividamento. E só vou esperar ele entrar e a gente já vai começar. Tô achando que hoje o público vai ser mais restrito, o pessoal não vai querer ver ao vivo, vai querer ver gravado, mas todo mundo que quiser entrar pode entrar, não é porque entrou porque está super endividado, né? Deixa eu ver aqui. Léo, se tu já tiver aí, só solicita para tu entrar que eu já vou dar o ok aqui. Ah, chegou para mim. Tá aqui com a gente. E aí, Léo? Tudo bom, cara? Tudo bem com você, José? Tudo bem, deixa eu levantar meu volumezinho aqui um pouquinho para te escutar bem. E essa sala nova bonita aí, não te endividasse muito para fazer ela, não? Não foi muito, não. Tá me ouvindo bem, José? Tô ouvindo direitinho aqui, tá dando para te ouvir legal. Então vai ser uma live boa hoje. Vai, eu já tava, não sei se chegasse a ouvir, eu tava comentando que eu acho que o pessoal vai ficar meio envergonhado, né, não querer entrar numa live falando sobre super endividados, né, mas pode entrar e isso não significa que você esteja super endividado. E se tiver dois amigos aí que estão endividados, pode marcar eles aqui. Não, é brincadeira. Não precisa fazer isso, não. Mas fica gravado e a gente sabe que a gente tem visto que o pessoal tem assistido bastante ao longo dos dias as conversas que a gente tem tido aqui. E aí a gente já fica mais à vontade, né? Então, à vontade, faz de conta que é só nós mesmos, né? Exatamente. O que você falou é verdade, José. A questão do superendividamento gera muito constrangimento. A pessoa tem muita vergonha, né? Acaba se esquivando. E até porque a palavra, né, a expressão superendividado, ela causa uma certa repulsa do pessoal. Né? Já vem no superlativo, né? Tu já espera, opa, o que é? Exatamente. Mas até tu sabes que eu tava dando... Hoje estava rascunhando algumas coisas aqui, vendo o que a gente poderia trocar de ideia, e as pessoas podem às vezes imaginar, eu vou comentar e queria que tu comentasse em cima, que achar que não, o superendividamento é para quem tem, sabe, um super patrimônio e tem muito dinheiro, e se deu mal e perdeu tudo, mas não é bem assim, né? O endividamento ele vai dizer se é super ou não, vai depender da tua base, né? Talvez a pessoa aí que esteja devendo aí 3, 4 mil reais, ela esteja super endividada, né? Assim como alguém aí que deve 1 milhão, não está super endividado, porque tem um patrimônio, consegue esticar as dívidas, tem tudo isso. Então, fala para nós aí como é que tu vê isso daí. O endividamento não está em função do valor que a pessoa deve, né? Mas muito comparado com aquilo que ela tem, né? Exatamente. O que acontece, José, é que a palavra, a expressão superendividamento, é bom a gente ir se acostumando com ela, porque eu te adianto assim que é uma expressão que veio para ficar e nos próximos meses essa expressão ela vai ganhar bastante relevância, até porque a gente tem um projeto de lei aí específico para discutir a questão do superendividamento. Tá? Mas antes mesmo da gente começar a falar sobre o superendividamento, é bom que a pessoa tenha muito claro isso mesmo que você falou. O superendividado, ele não tem uma relação com uma dívida grande, uma dívida de 100 mil, 200 mil, 500 mil, 1 milhão. Tá? O superendividado, na realidade, é aquela pessoa que atualmente é endividada, né? Vamos diferenciar quem está numa situação de endividamento e uma pessoa que está super endividada primeiro, né? A pessoa que está numa situação de endividamento, ela vai ter lá o seu nome negativado, o seu nome
no órgão de proteção ao crédito, no Serasa, né? Mas essa dívida, ela tem uma projeção de como pagar. Essa dívida é resultado de um problema pontual, um mês que foi mal, uma semana que foi mal. É uma dívida que está em atraso, mas existe essa previsão para o pagamento. Tá? E aí, o que seria o superendividado? Igual o endividado, ele também já tem lá o seu nome no órgão de restrição ao crédito, a empresa dele já tem protesto, enfim, uma série de coisas. Só que o superendividado, ele não tem como, ele não tem uma projeção, uma previsão de fazer o pagamento sem prejudicar para ele aquilo que é o mínimo existencial, sabe? E aí vem a primeira questão, é a pessoa ter um discernimento, uma clareza daquilo que é o mínimo existencial para ela. Aí a gente está falando de conta de água, luz, telefone, habitação, educação, convênio, enfim, coisas que compõem ali o mínimo existencial. Então, separado esse valor, somou o gasto com tudo isso, chegou lá no valor de R$1.000. O valor que sobra da sua receita, daquilo que entra, ele não é suficiente para você fazer uma projeção de pagamento. Então, nesse momento, você já está superendividado. Tá? Então, assim, você vai ter pessoas superendividadas com dívida de 5, 4, 3 mil reais, como também você tem pessoas endividadas com 100, 200 mil, 1 milhão. Tá? O superendividamento ele é muito mais presente do que a gente imagina. Pra você ter uma ideia, José, a estimativa hoje é que quase 50% da população adulta do Brasil ela está com o nome negativado. Ou seja, talvez ninguém toque nesse assunto, talvez lá na conversa de bar, no boteco, o cara não fale para você que ele está endividado, mas é uma proporção muito grande de pessoas endividadas no país. Tanto que são algumas dezenas de milhares, né, de pessoas. Exatamente. Tanto que até milhões, né? São milhões de pessoas. Na última eleição, você tem aí até como proposta de um dos candidatos à presidência, né? Ele jogou lá, eu prometo tirar teu nome do Serasa, né? Era a proposta aí de um dos presidenciáveis. Claro, por que a pessoa faz uma proposta dessa? Porque isso daí reflete a realidade de milhares de brasileiros hoje. Como eu disse, se é 40% da população adulta, todos são eleitores. Então, isso reflete a realidade dele. Só que isso, né, essa questão do superendividamento, ela começa, a origem dela está numa falta de educação financeira. Na verdade, o sujeito ele perdeu a capacidade, né, de fazer qualquer coisa, né? Uhum. E às vezes tem duas maneiras de tu chegar nesse superendividamento, né? Que é uma forma mais passiva. Mas por que eu te interrompi? Porque as duas coisas vão chegar onde tu está falando. Uma forma mais passiva, que pode ter sido uma doença, né? Um câncer, perdeu alguém da família que ajudava a sustentar a casa, ou, sei lá, perdeu algum rendimento, ficou desempregado, né? Ela vai caminhar para esse caminho, né? De ficar super endividado. Por outro lado, tem pessoas que tomam esse caminho por iniciativa própria, né? Uhum. Que é um descontrole total das suas contas, cartão de crédito, começa com cartão de crédito, né? Não consegue pagar o cartão, corre para o cheque especial, e daqui a pouco tu não está pagando nem o cartão, nem o cheque especial. E se por um lado essa falta de planejamento é mais latente em quem não tem controle, né, e quem de forma passiva é atingido por isso, a gente se compadece mais, né? Pô, coitado do fulano, né? Ele está nessa situação, mas ele também, mesmo que tenha sido passivo em relação a isso, ele também não tinha um planejamento antes, talvez, né? Que pudesse suportar uma situação inesperada. Né? Aí vai aonde tu estavas falando da falta do planejamento. Né? Veja, assim, ó, José, como que eu cheguei nessa realidade, tive contato com o superendividamento. Nos últimos 2 anos, eu atuei para alguns bancos aqui em Curitiba, na função exclusiva de realizar audiências de conciliação com pessoas superendividadas, tanto no PROCON aqui de Curitiba, quanto num projeto específico de superendividamento que tem no Tribunal do Paraná aqui, que até depois eu quero contar um pouco como que funciona esse projeto. Então, assim, nesses 2 anos, eu estimo que foram mais de 1.000 audiências de conciliação.
ou seja, mais de 1.000 famílias super endividadas que eu encontrei e eu conversei. E qual que é a lição, a reflexão, na realidade, que eu tiro isso, sabe, José? E assim, eu sou um advogado, estou muito longe de alguém formado na área de economia que com certeza poderia fazer essa reflexão mais profunda do que eu. Mas a percepção que eu tive é que acontece o seguinte com o brasileiro, com todos nós. Tá? Ele cresce numa família em que existem 2 tabus na família brasileira. Você não fala nem de morte, nem de finanças. E isso é o que eu enfrento aqui na advocacia. Ninguém quer falar sobre a morte, ninguém faz testamento, ninguém fala sobre para quem vai deixar os... Ninguém quer organizar a morte, porque é um tabu, ninguém conversa sobre isso, né? Sobre um planejamento para isso, nem sobre finanças. Então, o indivíduo ele cresce nessa família. E, em momento nenhum, ele é abordado pelos pais ou na escola sobre o mínimo do que a gente chama de educação financeira para a vida dele. Tá? E aí, quando eu digo que o Brasil tem uma certa hostilidade à educação financeira, isso daí você pode chegar a várias origens disso. Tem origem política, tem origem religiosa, tem uma série de coisas que fez com que o brasileiro ele tivesse essa certa repulsa a falar de finanças e a falar de economia. Tá? Então ele cresceu nessa família. E quando ele chegou aos 17, 18 anos, ele é presenteado pelo banco com um cartão de crédito. Só que assim, esse cartão de crédito cai no colo dele com um limite de 3, 4, 5 mil reais e ninguém explicou para ele ainda quais são os juros de um cartão de crédito, como que funciona, o que é o parcelamento automático, o que acontece quando atrasa, como que funcionam as parcelas, possibilidade de antecipar a parcela. Ninguém explicou para ele nada disso. Só colocaram no colo dele um cartão de crédito. Esse jovem pega esse cartão e fala, nossa, ganhei um presente, ele sai feliz. E mal sabe ele que muitas vezes ele ganhou um veneno. Ele vai começar a se envenenar a partir daí. Isso com 18 anos. Além do cartão de crédito, vão lá e presenteiam ele com uma conta no banco. Só que quando dão a conta, não falam para ele sobre as taxas, não falam para ele, ainda presenteiam ele com algo mais, que é um crédito pré-aprovado, um cheque especial, só que vai ficar aqui à tua disposição, usa se você quer, e também não explicam para ele como funciona. Então, de repente, você tem aí um carinha de 18, 19, 20 anos que já está super endividado. E esse superendividamento decorre de nenhum momento dessa trajetória dele até os 18 anos, ninguém sentou com ele e conversou sobre finanças. Ninguém sentou com ele e falou sobre o que eu sempre digo, os 2 pilares, planejamento e organização. As 2 coisas que ele tem que ter para começar a trabalhar. Aí se você permitiu já me estender, José, você me interrompa, tá? Fique à vontade. Vai indo, tá bom. E aí o que eu percebo hoje, e continuo dizendo, uma análise minha no Brasil, tinha essa falta de educação financeira, e hoje você tem um boom de pessoas interessadas em ensinar o brasileiro a investir, a como ganhar dinheiro. Só que assim, ele está trazendo uma solução, uma suposta solução, para algo que lá na alfabetização dele, digamos assim, lá no primário, está quebrado. Ele não foi ensinado a poupar, ele não foi ensinado a economizar, ele não foi ensinado como que funciona esse mercado financeiro. Sabe? Só, de repente, estão ensinando ele a investir. E aí você vê o que você vê hoje em dia, e aí a gente vê no meio jurídico isso, é pirâmide financeira para tudo que é lado. É gente caindo na ilusão de um investimento que vai ter um rendimento de 30% ao mês, seguro, sem risco nenhum. Você vê que hoje tem uma proliferação de estelionatários nesse sentido, de pessoas interessadas em cometer fraude, e isso tudo é construído em cima de uma base deficiente de educação. Sim, isso que tu estás falando, tem muita coisa que é estimulado mesmo e na pilantragem, né? Uhum. E as pessoas não estão preparadas para isso. Mas tem outra coisa que as pessoas também estão desesperadas para ganhar dinheiro, né? Mas dinheiro fácil, né? Não é dinheiro trabalhando, né? Se tu pegares os últimos anos da Bolsa, foram sensacionais, né? E ninguém imaginava também, assim, depois de um ganho bem grande, a gente sabe que às vezes vem um movimento de realização de lucros,
né? E coincidiu, né, com a pandemia, mas só que ninguém esperava que recuperasse tão rápido a Bolsa de Valores, né? Então tem muita gente que está na ilusão de que, olha, tem cara que ganhou 200%, 300%. Só que não são coisas simples, né? Isso são coisas aleatórias, né, que acontecem. E tem gente que se aproveita disso e tem gente que sonha com essas coisas, né? Que vai resolver a sua vida dessa forma. E a gente sabe que não é assim. Isso são coisas extraordinárias, né? Esses ganhos volumosos que se teve. E a gente vê muitas vezes, tem gente... Eu mesmo, na época, eu fui corretor da Bolsa, eu era autorizado pela Bovespa, pela CVM e trabalhei diretamente nesse mercado. Eu tinha clientes que me diziam assim, olha, eu vou vender meu apartamento e vou ficar só de aluguel, porque isso é muito fácil, é muito fácil. Claro, alguns períodos são excelentes, né? Só que por falta de um planejamento e tá colocando, às vezes, trocando os pés pelas mãos, né? Para tu cair numa situação de endividamento a partir disso é a coisa mais fácil. Aí é aquilo que eu te falava no início, né? Uma coisa é a forma passiva, quando te coloca numa situação dessa, e outra é quando tu procura, né? Tu tem a expectativa de ter ganhos e tal, mas às vezes tu não está preparado para ter as perdas também, né? Que vão te colocar em situações delicadas. Né? E eu já comentei contigo, José, e achei muito interessante quando você e a Manu criaram essa página com a ideia de famílias poupadoras, já começar a falar sobre poupar, porque aí é a base, sabe? Aquilo que eu falei. Hoje eles querem ensinar as pessoas a ganhar milhões na bolsa, em investimento, enfim, uma série de coisas, mas as pessoas ainda não souberam poupar. As pessoas não souberam ainda adaptar o estilo de vida. Boa parte da população brasileira chegou à pandemia sem uma reserva de emergência. Simplesmente por não saber o que é uma reserva de emergência e nunca ninguém ter conversado com eles sobre isso. Então, quando eu digo que 40% da população adulta tem um nome negativado no Serasa, significa que para 40% da população, a gente ainda tem que ensinar o básico, ainda tem que trabalhar no básico. Me fizeram uma vez uma proposta para falar de investimento, bolsa, tesouro direto, enfim, tudo mais num projeto. Foi bem curioso, porque eu tinha que no projeto falar sobre investimento para um público que, segundo o pessoal do projeto lá, seria classe C. Eu acho que, enfim, eu considero um erro nessa nomenclatura, mas enfim, para uma população carente, eles queriam que eu explicasse sobre investimento. Falei, não tem a menor chance de acontecer isso. Eu topo vir aqui conversar com eles, elaborar esse projeto, no final acabou não acontecendo, mas a gente tem que conversar um pouco sobre o básico. Tem que voltar lá na base. Hoje, ainda a preferência do brasileiro, eu imagino que você possa dizer isso melhor do que eu, ainda é pela poupança. Quer dizer, existe ainda questões estruturais do brasileiro que a gente precisa trabalhar, esclarecer, familiarizar ele com números, familiarizar ele com projeções, enfim, familiarizar ele com toda essa educação financeira. Só que assim, só queria também fazer até um ajuste na minha fala anterior, que quando eu digo que o brasileiro ele cresceu sem essa educação financeira, a gente cresceu, eu cresci sem essa educação financeira, a culpa não é porque eu tive pais ruins, não é porque seus pais são ruins que você cresceu sem educação financeira. Às vezes a gente precisa entender eles também não tiveram, né? Eles também não tiveram. Ninguém anteriormente teve. Não houve em nenhum momento do Brasil uma política pública voltada para ensinar a educação financeira. Não teve. E existem também outros fatores, como eu já falei antes. Então, eu acho que nós vivemos um momento e temos uma oportunidade de romper essa cadeia e se rompe começando a falar sobre educação. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu digo autor desconhecido, porque eu não sei quem falou, mas que diz que os escravos no passado eram presos a correntes. Hoje, o escravo moderno ele é preso a dívidas. E essa é a realidade de muita gente. Sabe? Você vê hoje família, e aí quando eu fazia essas audiências de superendividamento, eu percebia a dívida, essa desorganização financeira quando chega na família, ela afeta a estrutura familiar de uma forma muito grave.
ela rompe com o casamento, ela rompe a relação dos pais com os filhos, rompe o teu emocional, rompe a tua saúde, e em muitos casos a gente sabe que chega até a dar um fim à vida por questões de dívida. Sim. Sabe? Então, eu sempre digo, a educação financeira é algo emergencial, é urgente, sabe? A gente, agora tu falasse disso sobre poupança, né? Todo ano sai um estudo da Ambima que mostra onde os brasileiros alocam seu dinheiro, e realmente acho que 70%. Quanto menos conhecimento tem a proporção e tem mais idade, a pessoa mais está alocada em poupança. Quanto mais novo e quanto mais conhecimento a pessoa tem, já começa a ter diversificação. Mas o que eu acho antagônico e é interessante da gente conversar, porque se de um lado, o principal motivo que as pessoas alegam de estarem na poupança é pela liquidez, que é um dinheiro imediato, né? Só que as pessoas não sabem o básico da poupança, é que a liquidez imediata da poupança, ela te penaliza te tirando o teu rendimento do mês caso tu saques antes do aniversário da poupança. Né? Um CDB, além de pagar mais, ele tem rentabilidade diária, né? E a rentabilidade tu não perde, se tu ficar 2 dias, 15 dias, 29 dias com ele vai render. Né? A poupança já não. Então as pessoas já não sabem nem isso. Né? Exato. E mesmo assim optam por um investimento desse tipo. Por outro lado, que eu vejo que é antagônico e se choca, se as pessoas prezam por liquidez, outro lugar que se aloca muito dinheiro é em imóveis. Né? E imóveis não tem liquidez. Não tem. Né? Tu não pode, se a tua mãe, sei lá, esteja um troço agora, um piripaque, tu precisa de um dinheiro, para ela tu não consegue vender os banheiros da casa, a garagem, para pagar um tratamento de saúde. Né? Aí às vezes tu acaba te endividando por não ter liquidez. Né? Ou tu acaba te endividando por ter o teu dinheiro rendendo menos do que a inflação. Tu pensas que eu tenho X na poupança, só que os custos de todas as coisas estão aumentando de maneira exponencial enquanto o teu cresce dessa maneira. Né? Então a falta de conhecimento te atinge dos dois lados. Né? Eu tenho um amigo que ele fala que o avô dele, né, era rico num ano e pobre no outro, porque trabalhava com fazenda, tinha plantação, não sei se era plantação ou criação de animal, não lembro o que era, acho que era plantação, porque eles tinham ano que ele ficava rico, né? Aí ia lá, comprava 3, 4 imóveis, né? Porque o imóvel era aquela garantia física, ele está ali, é meu, né? No outro ano tinha seca, aí no outro ano ele tinha que vender a alma para o banco, né? Até conseguir vender um apartamento para poder sanar o problema. E tu vê que até pessoa que tem patrimônio, ela pode se colocar numa situação de superendividamento por falta de liquidez. Exato. Né? E tudo por falta de conhecimento, né? Porque tudo bem, quer ter um imóvel é excelente, tu vai alugar o imóvel, vai estar ali, ele vai se valorizar com o tempo, aquela coisa toda. Mas e a tua reserva de emergência? Minha reserva de emergência eu comprei 2 kitnets lá. Exatamente. Então, tu percebes que a gente está exposto a fatalidades, a coisas exógenas, né? E às vezes com dinheiro, né? Tu pode ser um super endividado tendo dinheiro. E existem casos assim. Eu já tive um cliente que o cara construiu um hotel do lado da pousada, um prédio com não sei quantos andares, e ele não tinha capital de giro para pagar os funcionários. Imagina. Né? Então é falta de planejamento, né? É falta de conhecimento. Exato. E assim, José, uma coisa que eu acho também, quando a gente aborda a questão dos endividados, né, que é algo muito interessante, e que ainda está bem discreto nos meios de comunicação, poucas pessoas estão sabendo, mas é de um projeto de lei. Ele é de 2015 e agora ele está para votação, se não me equivoco, agora já está no Senado para votação, que é o chamado projeto de lei para os superendividados, sabe? É a PL 3115, lá de 2015. E esse projeto de lei, assim, hoje qual a solução que tem o superendividado? Né? Eu digo assim, eu vou dizer em Curitiba, né? Porque cada cidade vai ter uma realidade diferente.
Hoje, o superendividado em Curitiba, ele pode buscar, por exemplo, o PROCON, para tentar não tanto renegociar a dívida, mas conseguir fazer um levantamento de toda a dívida que ele tem, porque boa parte do superendividado não tem uma dimensão de quanto deve, né? Então, até algo que eu sempre oriento qualquer cliente, vamos começar trabalhando primeiro no PROCON, fazendo um levantamento de tudo, dos contratos, do que se deve, das planilhas, dos cálculos. Tem a possibilidade hoje de um projeto aqui em Curitiba concreto, no Tribunal de Justiça, depois eu vou falar um pouco mais, que é só para superendividados, para negociação junto com o credor. E esse projeto de lei, ele está sendo visto como uma solução pós-pandemia. Porque quando eu falo, por exemplo, os números de 40% da população negativada, eu estou falando de um número antes da pandemia. Nós não sabemos ainda qual vai ser o reflexo pós-pandemia. Obviamente que esses números vão aumentar. Bom, mas, então, essa PL, ela vem como um projeto pós-pandemia, que ela quer fazer o seguinte, ela quer que o consumidor possa, igual mais ou menos quando a gente trabalha numa falência, o consumidor possa reunir todos os seus credores num bloco só, ter uma ideia de, aí faz um trabalho também de levantamento, qual que é a renda que ele pode dispensar para pagamentos mensais. Então lá, ele tem um mínimo existencial de R$1.000, ele recebe 1.200, sobrou 200 nessa conta. Então, com esse bloco de credores, ele vai conseguir fazer um acordo para pagar R$200 mensais e ir saldando a dívida com todos eles, até ele conseguir quitar, limpar o nome dele e quitar essa dívida. Então, isso aí provavelmente vai travar os juros também, né? Exatamente. Quando a pessoa está pagando 10, 12% no cartão de crédito, hoje 8% no cheque especial, provavelmente quando isso passar, ele vai travar num juros acessível ali, 1%, 0,90%, alguma coisa do tipo, né? Exatamente. E esse projeto de lei, por mais que ele não seja ainda muito conhecido, muito difundido, ele é uma grande aposta pós-pandemia, tá? Para que realmente as pessoas consigam fazer essa renegociação. Em Curitiba, hoje ela pode buscar já o Tribunal aqui de Justiça do Paraná. É um projeto conduzido pela doutora Carolina, se não me equivoco, uma juíza. E como que funciona aqui? Ele vai chegar nesse projeto, vai fazer uma lista ali dos credores que ele tem. O tribunal envia uma carta convite para o credor participar de uma audiência de conciliação. Aí e essas audiências que eu participava, é organizada uma audiência com o representante do banco, da empresa, com a pessoa que está devendo, o devedor, e tento fazer uma composição, um acordo ali. Se eles fazem um acordo de audiência, essa juíza homologa, a juíza do projeto homologa, e ali adquire se torna um título executivo, caso tenha descumprimento. Tá? Só que é um projeto até que surgiu em Porto Alegre. Pelo que eu sei, ele não teve continuidade em Porto Alegre, veio para Curitiba e agora em Curitiba tem funcionado. Não tem tido muita adesão por enquanto, está sendo gradativa a adesão aqui em Curitiba, mas ele já é uma possibilidade para o superendividado aqui. E eu, assim, gostaria, posso dizer, que essa mesma iniciativa tivesse também em outras cidades e outros tribunais, porque é uma necessidade da população isso daí. A população precisa disso. Ela fica completamente exposta, né? E acaba que a pessoa individualmente ela não tem tanto poder de barganha, né? Às vezes contra uma instituição ou um comerciante pequenininho, né? Ele não tem como às vezes negociar com um fornecedor, vai acabar perdendo seu negócio por falta de opção de renegociação, né? Mas tu estavas falando isso. Eu imaginei que a gente ia chegar nessa parte, eu ia te perguntar ela já mais para o fim, né? Que isso aí já é numa situação já onde já não tem mais solução, né? A coisa já se perdeu, né? Então, vamos dizer que seria a última instância aí, né? O cara não tem mais, não tem um familiar para pedir, não tem mais empréstimo para renegociar, porque às vezes consegue alongar a dívida, esticar o prazo, mas acaba que em algumas situações a pessoa não tem isso, né? Até quando tu começaste a falar da pandemia, se a gente for, assim, coincidentemente, a pandemia chegou numa época que talvez é onde os brasileiros tenham mais dinheiro, né? Que vem depois do 13º, muitas pessoas em férias, muitas pessoas com trabalhos temporários de
no litoral, que acaba gerando um dinheiro, né, para os comerciantes e para quem trabalha, e as pessoas estavam despreparadas, né, completamente despreparadas, né, não esperavam por aquilo e acabaram sendo pegas de surpresa. Mas eu vejo essa situação de dívida, eu vejo ela da mesma forma que a saúde das pessoas, né? Quando tu chega sei lá, tem que fazer um transplante, porque, sei lá, o cara bebia muito, né? E estragou com o rim, com o fígado, com tudo, né? Era mais fácil ele evitar esse problema se ele tivesse se cuidado antes, né? Se não tivesse deixado chegar naquele ponto de ferir, né, o seu corpo de forma que ficou sem alternativa, né? Então, na nossa página, o que a gente tem feito, né? Claro que é uma coisa pequena e aos poucos vai se difundindo, a gente sabe que dá resultado porque as pessoas acabam nos procurando, né? A gente lançou uma série de planilhas, né? E elas são assim, olha, dessa forma, no papel, que o cara pega o PDF e imprime propositalmente, né? Porque hoje, a gente nunca teve tanta tecnologia como hoje, então tem milhares de aplicativos e softwares e um escambau para a pessoa possa se concentrar e fazer as suas anotações. Mas a gente acaba de ver que poucas pessoas usam essas coisas, né? Até as pessoas mais esclarecidas não usam, né? Então o problema não está em se utilizar a tecnologia ou não, né? Mas está em tu saber do que se trata as coisas. Por que a gente resolveu fazer em papel, assim, para a pessoa imprimir e escrever? Para ela se dar conta, né? De ela se apropriar daquelas informações, né? Porque ela está escrevendo, ela está rabiscando, ela está fazendo anotação. No outro mês ela vai pegar outra, ela vai fazer um comparativo. Uma planilha é muito mais simples, mas não é todo mundo que tem, vamos dizer, esta habilidade, né? E tem gente que controla suas contas perfeitamente numa agenda, né? Num caderninho. Mas aí o que acontece é que quem faz isso é quem tem interesse, né? Aí não importa o meio que ela usa, se é um meio eletrônico, se é um papel, o que for, né? Se tu não tiver interesse e não tiver ações que fomentem as pessoas a fugir dessas situações, né? E quando eu digo fugir, é fugir mesmo, né? Não é só de não gastar em excesso, mas é fugir caso aconteça uma fatalidade, tu poder... Não, tudo bem, aconteceu a doença, um acidente, roubaram o carro, bati o carro. Tem gente que não tem dinheiro para pagar a franquia do seguro, cara. Né? Parcela o seguro em 10 vezes ali, baratinho, e chega na hora do sinistro e não pode usar porque não tem o dinheiro da franquia. É triste isso, né? Mas a realidade é essa. Né? As pessoas, infelizmente, não estão preparadas. E quando chega nessas situações aí de estar tendo audiências de reconciliação, eu já imagino que a pessoa já não dorme mais, né? Tem que falar isso do casamento, já está abalado, os filhos já olham o pai daquela forma, né? O pai não traz mais as coisas, a mãe, ou vê a tristeza. É uma situação muito delicada, né? A gente só pensa que o cara está devendo, mas o envolvimento que isso aí traz, a dificuldade, os empecilhos que gera para ele, não só financeiro, mas psicológicos também, né? Infelizmente está surgindo iniciativas como essa, mas até chegar aí, né, o cara já perdeu muita noite de sono, né? Exatamente, José. Eu, até num dos programas que eu gravei ali para a TV, falando sobre o planejamento e organização financeira, eu comentava sobre a importância. Você pode utilizar o método mais rudimentar, que é pegar uma folha de papel e anotar o que você ganha e o que você gasta. Se você fizer isso, eu te garanto que você já vai estar à frente de muita gente. Claro, você pode utilizar uma planilha de Excel para fazer, você pode utilizar um dos milhares de aplicativos que tem, que foram desenvolvidos só para isso, e já vão fazendo as proporções ali, calculando tudo para você, perfeito, e ok, você pode utilizar qualquer coisa dessa. Mas se você não tem facilidade com nada disso, ou não quer, utilize um papel e uma caneta. Uma planilha igual a que vocês fizeram, você vai ver que ela já é suficiente para você começar a conhecer um pouco o seu cenário, né? Quando
E você falou, você está certo, quando eu chegava numa audiência de conciliação para superendividados, ali já era o final da linha, né? Já não era a última opção antes de você decidir mergulhar de cabeça na inadimplência e esquecer tudo e jogar tudo pro alto, né? Quando é o último suspiro da pessoa querendo regularizar a situação dela. Claro que antes de você chegar... Tem gente que quer pagar, né? Léo, tem gente que quer pagar, né? A gente pensa que as pessoas, chutaram o balde, não quero mais. Mas tem gente que quer, cara, não gosta disso, é uma situação que é constrangedora, né? E eu digo assim, antes de você chegar nessa última instância, existem soluções alternativas. Sabe? Você pode... aí, claro, isso vai envolver um estudo e análise. Isso é bom se você não tem conhecimento, peça ajuda para alguém. Você está lá endividado com um empréstimo, você pode buscar um empréstimo com juros menores para quitar aquele. Você pode utilizar um pouco o sistema financeiro em seu favor para você conseguir reduzir essa inadimplência e buscar uma saída, né? Também tem casos aí já judicialmente que a gente consegue trabalhar com uma revisão de juros, uma revisão contratual, porque em algum momento ali teve um erro do banco, do correspondente bancário ali, na hora de fazer a tua contratação, enfim, nas cobranças que você recebeu. Para muitos, isso também é uma saída, por causa de algum equívoco anterior que teve. E aí, nada disso resolvendo, você vai até a audiência de conciliação, né? E já falando sobre as audiências, você comentou sobre essa questão de como que as pessoas chegam, né? De fato, a pessoa chega devastada muitas vezes nesse último momento. Só que uma das coisas que mais me chamava a atenção não era a pessoa que chegava triste, era um perfil que era muito comum da pessoa que chegava interessada em negociar. Então, ele vinha, me perguntava quais eram as propostas que eu tinha, como que eu podia parcelar, e eu sentava com ele para conversar, porque essa audiência de superendividamento ela é própria para o diálogo, né? Não é uma audiência, não é aquelas audiências papum, você tem que conversar ali, ela se estende um pouco mais. Então, primeiro a gente conversava com ele qual que era a parcela que cabia no orçamento dele. Então, de repente chegava lá numa parcela de R$800. Vamos fazer um acordo aqui para pagar em parcela de 800. Mas eu ficava olhando para a pessoa e percebia que tinha algo estranho. Eu falava, fulano, me perdoe a liberdade que eu estou tomando, mas vamos falar um pouco sobre como que você gasta? Quanto que você ganha por mês? Se você quiser, né? A pessoa falava lá, eu ganho R$2.000. Paga aluguel? Paga. Quanto você paga de aluguel? R$800. E prestação do carro? Paga. Quanto? 400. E água, luz, energia? Dá mais uns 300. E tua esposa trabalha? Mais alguém trabalha? Não. E se tem alguma renda extra, trabalha final de semana? Até vi você comentou numa dica aí num dos seus vídeos falando de investimento sobre buscar rendas extras, buscar alternativas. Faz alguma coisa, tem alguma renda extra, algo mais? Ele, não tem. Camarada, como que você quer fechar um acordo comigo de 800 por mês? Não, mas como assim? Eu quero, na verdade... Aí você ia conversando, ele queria só tirar o nome dele do Serasa. Ele queria fazer um acordo, ele sabia que pagando a primeira parcela, em 48 horas o nome dele estava limpo. Eu falei, não, realmente vai acontecer. Você vai pagar, 48 horas seu nome está limpo, mas e depois? Depois eu vejo. Eu falava, olha... Como se algo mágico fosse acontecer, né? Eu dizia, olha, na verdade, se quiser fazer esse acordo, eu faço. Mas eu estou te colocando uma furada, na realidade. A tua dívida, ela vai vai dobrar o valor da dívida por causa do parcelamento e do tempo que você está ganhando para pagar, e nitidamente você não tem condições de pagar. É muito melhor que você não faça esse acordo, que você invente modo de querer fazer um acordo agora. Então, eu percebia, existia muito esse perfil da pessoa que chegava para uma audiência, eu era o aventureiro, né? E nem nesse momento, nem já sem ter o que fazer, ele não tinha aquela organização, ele não tinha um planejamento mínimo. Bastava uma conversa de 4 minutos para perceber que ele não tinha condições de assumir. Sabe? Isso acontecia muito no PROCON, e aqui no PROCON de Curitiba a gente tem uma estrutura bem bacana, tem profissionais muito bons, sabe? E eles também faziam muito esse trabalho. Quando eu ia para uma negociação, eu, como representava o banco na época, chamava um deles e dizia, vamos conversar com a pessoa, porque realmente veja se ela pode fazer um acordo. Não adianta eu te empurrar um acordo goela abaixo. Sabe? Então, é muito... essa questão de planejamento e organização, até quando já está no limite, não tem mais o que fazer. E, por último ali que você comentou de como as pessoas entraram na pandemia, né, José, realmente, e aquilo que eu disse, pouquíssimos brasileiros chegaram na pandemia com uma reserva de emergência. Muitos já estavam no limite. E é claro que
Quando se fala de uma reserva de emergência, aí vai variar de uma pessoa para outra. Alguns falam de 3 meses, outros 6, outros até 1 ano, né? De qualquer forma, eu nunca escutei alguém falando de uma reserva de emergência que contemplasse o período que a gente está vivendo de pandemia, já há mais de 1 ano. Né? E que não sabe quanto vai demorar, né? Exatamente. Então, assim, é claro que a educação financeira e as propostas básicas que existem como reserva de emergência, ele não te traz uma resposta completa, uma solução completa. Mas ali é o pontapé para, primeiro, te dar 3 meses de segurança ou te dar o capital suficiente para você se replanejar e se reorganizar nesse começo de pandemia. Sabe? Então, eu escutei muito isso de uma falácia, digamos assim, de cara, o que adiantava eu ter feito minha reserva de emergência? Já estamos há 1 ano de pandemia. Mas ela talvez fosse aquilo que você necessitasse para conseguir se reinventar nesse momento, né? Como milhares de brasileiros se reinventaram. Todo mundo deveria pensar em fazer a sua parte, né? E como a gente viu, né, para muitas pessoas foi benéfico, né? O governo ajudou de todas as formas, as empresas ajudaram. Teve gente que se ferrou, infelizmente, né? Mas eu sempre digo, para mim, assim, na minha vida, uma coisa que sempre me chamou a atenção, que às vezes eu corro atrás de algo, corro, e parece que aquilo ali não tem solução. Mas às vezes me aparece uma outra solução que não está dentro do meu escopo ali, do que eu esperava, né? E aí, como tu falaste, né? Isso aí vai te dar um respiro, vai te dar uma oportunidade. Né? O cara que teve uma reserva de emergência e ficou desempregado, ele contou com seguro-desemprego, outros contaram com o auxílio do governo, outros tiveram a opção de resgatar FGTS. Então, quando tu soma com aquilo que tu já tem, o que poderia parecer pouco, né, somado a outras rendas que apareceram extraordinárias, nessa situação extraordinária, elas acabam que podem ter salvado muita gente, né? E se tu não tivesse programado minimamente, talvez aquilo daria só para o mínimo necessário, né? Até eu nem sei como é que a pessoa vive com esse mínimo que o governo tem dado, mas as pessoas estão vivendo, né? Estão vivendo, mas... E eu também não saberia, às vezes, como... Porque parece aquela coisa do coach, né? Não, você vai ficar rico, você vai conseguir. É difícil também tu colocar uma pessoa numa situação dessa que mora afastado do grande centro, que ganha um salário mínimo, ou às vezes é diária, né? Essa pessoa vai ter que ter um esforço maior ainda, embora a gente saiba que, na verdade, ela quase que subsiste, né, com o que ela ganha. Como é que ela vai se programar para tudo isso? Mas dá, né, cara? Tem gente que consegue, né, cara? Tem gente que consegue e, se é possível para alguns, é possível para todos, né? Exatamente. E quando você começa a trabalhar com toda essa questão do endividamento e de pessoas endividadas, né? Muitas vezes você passa por pessoas que tinham uma condição financeira boa, né? Tinham uma vida com todos os confortos que queriam ter, e ela passa agora por um desafio da pandemia, por uma redução de salário, se é um empresário com uma redução do faturamento, enfim, mudou as entradas dela, mudaram aquilo que ela faturava, né? E a coisa que é mais perigosa nesse momento, que eu acho que é aquilo que a gente deve ter um sinal de alerta, um alerta vermelho, é se a minha condição financeira mudou para pior. Sim. Será que eu sou capaz também de mudar o meu estilo de vida? E isso sempre foi o que eu notei que mais derrubava pessoas e que mais tornava as pessoas endividadas. Hoje eu tenho um estilo de vida ganhando 10 mil reais. Agora a situação mudou, eu estou ganhando 5 mil. Só que eu ainda quero comprar as mesmas marcas que eu comprava antes, quero ir no mercado e comprar os mesmos produtos que eu comprava antes, frequentar os lugares que eu frequentava antes, frequentar os restaurantes. Eu quero manter a mesma vida que eu tinha antes. E esse processo da pessoa, e muitas vezes de toda a família, adaptar o estilo de vida, é aí esse momento que muitas pessoas querem. Porque o que acontece? Chegou a hora de mudar o estilo de vida. As entradas diminuíram. Qual que é, muitas vezes, a infeliz ideia que a pessoa tem?
vou fazer um empréstimo. Nesse momento, eu vou pegar aqui 20, 30, 40 mil emprestado que eu consigo manter meu estilo de vida e depois as coisas vão melhorar, vão voltar a ser como era antes. Sim. Isso é que ela esquece de contrair uma despesa nova, né? E aqueles 30, 40 mil... já vai ter que diminuir. E aqueles 30, 40 mil te deram um respiro de 5 meses. Mas quando acabaram esses 5 meses, a situação não voltou a ser como era antes. E além de ainda você estar ganhando 5 mil, você tem mais a dívida do empréstimo. E tu sabes que quando as pessoas me procuram para ver como é que ela está, a situação financeira dela, eu sempre coloco os índices de endividamento, né? Basicamente comparar a renda com a despesa, né? E tem muita gente que quando tu compara o índice de endividamento dela de despesa fixa, é muito alto, né? Muito alto. O cara consome quase toda a renda dele com coisas que são invariáveis, né? Que todo mês tu gasta. Que são as coisas que a gente sabe, água, luz, internet, né? Mas às vezes é um aluguel, um financiamento alto, um carro financiado alto, um custo de combustível alto também. Então, o que isso me indica? Que essa pessoa ela vive acima do que ela pode, né? É o carro que ela tem, com a distância que ela percorre todo dia, não comporta na renda dela, né? O lugar onde ela mora, às vezes diz muito, né? Mas não é compatível com a renda dela, né? Então, quando acontecer uma situação como aconteceu agora, uma situação extraordinária, né? Se tu tem um índice de endividamento fixo lá em cima, né? Tu não vai estar preparado, né? Para atravessar por esse tipo de problema. Por outro lado, se tu tem um índice de endividamento de despesa variável muito alto, essa pessoa vai ter mais fugiu a palavra. Maleabilidade. Maleabilidade. Isso. Essa pessoa, ela vai conseguir, só que isso aí vai conseguir cortar as despesas, mas quando tu vê uma pessoa que gasta muito de renda, de despesa variável, essa pessoa ela tem um certo descontrole, né? Então acaba que ela vai se ferrar da mesma forma, né? Então, de qualquer forma, que a gente mais encontra é o despreparo, né? E acaba caindo nessa situação, né? E essa situação sempre é dolorosa, né? Exatamente. E assim, a nossa conversa é engraçada porque você pode ver que tudo que a gente conversou, agora a gente retorna ao ponto inicial, que é o quê? A falta da educação financeira. Tá? Então, exatamente isso. Você ter um estilo de vida desproporcional, não conseguir fazer esse planejamento, é a falta de educação. E aquela educação básica lá, né? Às vezes numa escola, num diálogo com os pais, sentar, organizar, ensinar muitas vezes, ensinar filosofia, ensinar as pessoas que retroceder no estilo de vida não é motivo de vergonha. Pelo contrário, é uma decisão inteligente. Você vender o seu carro, que é muito caro, que tem um consumo altíssimo, para comprar um carro mais simples e mais econômico, não é um motivo de vergonha. Tá? Só que se a pessoa não conseguir dar esse passo, ela vai ficar atrapalhada, ela vai ficar travada, tentando cumprir a expectativa de outras pessoas ou tentando cuidar daquilo que vão pensar dela, né? O que chama de respeito humano, o que vão pensar de mim. Até tem aquela grande frase que respeito humano foi a guilhotina de Santos. É algo muito prejudicial, o respeito humano, o que o outro vai pensar de mim. Ela não retrocede no estilo de vida e aí mantém um estilo de vida que é insustentável para ela. Então, inevitavelmente, ela vai cair no superendividamento. Só isso, na melhor das hipóteses, ela só cai no superendividamento, porque em grande parte você vai começar a destruir seu emocional, vai começar a destruir sua família, vai começar a destruir a sua saúde, enfim, uma série de coisas que vão depois ladeira abaixo simultaneamente. Léo, a gente tem aqui, olha, acho que agora em torno de 3 a 4 minutos, que daqui a pouco o Instagram nos corta, né? E deixar rapidinho aí, se tu tiver uma consideração a mais para fazer sobre o assunto. A gente explorou bem o tema, né? Você falou bastante coisas. Eu, pelas minhas anotações aqui, eu acho que deu para, não para exaurir, mas deu para dar uma dimensão do problema, né? Esse tema do endividamento ele pode ir bem mais longe, né? Tem muita coisa ainda para se falar sobre ele.
Só que eu diria que o mais importante hoje é a pessoa buscar um bom meio de formação. Se a gente já tem essa conclusão que o problema ele é lá no primordial, lá na base, então ainda dá tempo de você se formar, se educar e aprender sobre finanças. Para isso, busque bons lugares. Não busque lobos, não busque pessoas que vão te ensinar a enriquecer de uma hora para outra, ou que vão te prometer, enfim, uma série de coisas que não fazem nem sentido. Existe hoje uma série de pessoas formadoras que estão aí no Instagram, no YouTube, tem o próprio perfil de vocês que estão dispostos a ensinar algo com qualidade. Tá? E não é porque você tem 20, 30, 40, 50 anos que você é pobre ou é rico que é tarde demais ou que você não precisa dessa educação financeira. A todo momento a gente tem que estar nos atualizando nesse aspecto. Se a gente ficar para trás, o superendividamento é quase que um caminho inevitável nesse aspecto. E muitas vezes sem volta, né? Exatamente. Eu percebia muito, José, rapidinho, que o superendividamento, muitas vezes, ele começa com o pai ou com o provedor ou a provedora da família, e ele vai se alastrando para os filhos, depois para os netos, que de repente já estourou o nome de um, não tem mais o que fazer, vamos pegar o nome do próximo, e de repente toda a sua família está nisso daí. Exatamente. Mas é isso, acho que falamos bastante do tema, né? Provavelmente com o passar dos dias aí vão chegar algumas demandas, dúvidas e histórias, e à medida que, se elas forem chegando, a gente vai conversando mais e vamos continuar trazendo essas informações aqui para o pessoal. O pessoal que está aí pelo Paraná aí, tiver algum problema, pode procurar, que ele não vai resolver, né? Que não tem solução fácil, né? A solução para essas coisas passa por um sacrifício muito grande. Mas tu vai saber orientar todo mundo aí, com certeza. Tá bom, e não deixem de seguir o canal aí das Famílias Poupadoras. Mande um abraço para a Manu, para seus filhos. Não deixem de seguir esse canal aí que tem muito, muito valor para ensinar e, pelo que eu sei, muita virtude ainda para ensinar também. É verdade, é verdade. Tá bom, Léo? Um abraço, boa noite. Boa noite, Até José. a próxima. Até. Obrigado, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Negativo.